Olá, meu nome é Suzana Mendonça e eu farei uma breve exposição sobre o tema A Boa Administração como elemento de concretização de direitos fundamentais. Bom, direitos fundamentais são reconhecidos a todos meramente pela humanidade, que é inerente aos indivíduos. Constam da Constituição, de modo a serem instrumentos de proteção contra eventuais condutas irregulares do Estado. A razão disso é que, ao longo do tempo, as lutas sociais por melhores condições foram dando frutos, e então os direitos fundamentais passaram a ter a sua força máxima após o fim dos regimes totalitários, período em que houve violações, a direitos em todos os níveis. Demandam, então, como consequência, determinado comportamento do Estado, que deve conduzir suas ações de modo a evitar essas violações, de bens jurídicos. Então, as tarefas do Estado para com a sociedade podem configurar tanto prestações positivas como prestações negativas. As prestações negativas, elas dizem respeito a uma posição ao poder público em relação às ações de abstenção ou de omissão, de maneira que o poder público não pode intervir na esfera pessoal, ou seja, não pode ser causa de violação de direitos. Já as prestações positivas requerem do Estado uma atuação ativa, no sentido de viabilizar o pleno exercício de direitos fundamentais. E esses direitos que dependem de uma prestação positiva para sua concretização são chamados direitos sociais. Não apenas pela sua conexão com a coletividade, mas também por serem consequência de reivindicações por justiça social. O Estado, então, passa a ter atribuições constitucionais de concretização desses direitos por meio das mais diversas prestações, justamente visando a satisfação das necessidades da população. A efetivação, então, dos direitos fundamentais, como uma forma de conversão de uma norma à prática, está, assim, ligada a essa incumbência, essa incumbência constitucional atribuída ao Estado. A concretização, então, de direitos sociais ocorre por meio de organização e de implementação de ações e metas coordenadas por todas as entidades que sejam responsáveis. As prestações, então, que viabilizarão o pleno exercício de direitos fundamentais ocorrem por meio de políticas públicas. Nesse sentido, a execução de políticas públicas deve ser realizada de maneira efetiva para que se atinja o seu objetivo principal, que é atender a todas as necessidades da população. Não há dúvidas que, em relação a essa execução de políticas públicas, se colocam vários obstáculos, até mesmo de cunho estrutural ou financeiro, mas, apesar disso, apesar dessas dificuldades, os serviços para se efetivar os direitos sociais devem ser bem realizados para atender essas demandas da população. Então, nessa perspectiva que entra o princípio da boa administração, que é um princípio de conteúdo que se manifesta extremamente útil nesse sentido de efetivação de direitos fundamentais. E ainda que não conste da Constituição, o seu conteúdo ele é expresso pela combinação entre outros direitos implícitos e explícitos que regem a atividade administrativa, até mesmo como, por exemplo, o interesse público, a eficiência, a razoabilidade e a imparcialidade. Então, a essência da boa administração, ela diz respeito à atuação de maneira eficiente, para que se atinja esse objetivo, utilizando os meios que estão disponíveis no momento. Nesse sentido, então, a boa administração não está associada apenas ao interesse público, mas também a outros fatores que, cumulados, garantem, então, essa solução mais adequada, de modo, então, a se atingir um ponto ótimo do interesse público. Assim, então, essa atuação efetiva, em observância também aos demais princípios norteadores da atividade administrativa,
tem como efeito essa viabilização do pleno exercício de direitos fundamentais, especialmente desses dependentes de prestações positivas por parte do poder público. A boa administração, então, confere às políticas públicas um sentido de eficiência, né, na conduta administrativa, de modo a impulsionar toda a máquina pública na criação e no fornecimento de meios e instrumentos necessários para essa adequada proteção e promoção de direitos fundamentais. Assim, todas as fases de efetivação de direitos fundamentais devem ser realizadas com elevado grau de responsabilidade e de cuidado. Então, na Constituição dependem de uma boa... Esses direitos fundamentais, então, dependem, né, até como questão da atribuição constitucional de concretização de direitos fundamentais, dependem, então, da boa administração, de uma conduta, né, efetiva, tanto na formulação como na execução e na fiscalização, que envolve as políticas públicas. Então, cabe à administração equilibrar, né, essa disponibilidade tanto estrutural como financeira, que são alguns dos obstáculos, de modo a assegurar, né, adequadamente o pleno exercício de direitos fundamentais. Então, a situação administrativa eficiente e razoável, também em observância ao interesse público e demais princípios norteadores da atividade desenvolvida pela administração pública, compõe justamente essa essência do princípio da boa administração, que muito pode contribuir na proteção dos direitos fundamentais. Muito obrigada.